Eu queria falar um pouquinho sobre ação, aliança e autogestação. Assim, quando nós decidimos organizar essa experiência, eu falo que é mais uma experiência, porque tudo que vocês estão escutando aqui é real. Então, se é real, eu posso falar que foi vivido, e se foi vivido, foi uma experiência. Se eu chegasse aqui e começasse do zero, trouxesse só pessoas técnicas para falar de gestão, financeiro, pegasse o Arthur, que pode falar 1 hora de projetos, como organizar, eu não acredito que o efeito é a mesma coisa. Tá? Eu cansei de escutar que as pessoas, Lúcio, me conectei com você por causa da sua energia, por causa do que você está vivendo. Eu até sei, gente, tem pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas aqui com capacidade maior do que muitos aqui. Maior que a minha, eles falam. Às vezes a capacidade não é o suficiente, a pessoa perdeu a esperança. A pessoa enxerga alguém. Por isso que eu gosto de bater palma para quem teve sucesso. Para você poder um dia também receber. Então, às vezes, tudo que você precisa é conseguir enxergar que é possível sair do lugar que você está. Tem hora que nós estamos num momento na vida tão parado, que a gente não consegue se movimentar. E eu falo que pessoas que eu quero me conectar e que eu estou conectado, elas têm que estar pelo menos... Aqui, ó. Ela não precisa estar correndo igual eu corro, mas ela precisa pelo menos estar aqui, ó. Pensa, um carro que ele está começando assim, parado, e ele começa a movimentar. Você consegue segurar ele? Dá. Basicamente, ele está começando, você para. Você coloca um calço aqui e para. Agora, um carro em velocidade, uma pessoa em velocidade, você não consegue parar essa pessoa. Você simplesmente vai, ninguém consegue te parar. Então, a ação é muito importante. Então, por mais que não é diretamente para negócios, eu preciso que vocês entendam que se vocês querem ter resultados nos negócios, vocês têm que estar em ação, em movimento. Você tem que ter alianças. Depois eu queria que você falasse um pouquinho também do que nós vivemos. Aliança. É um cara que a gente nunca falou de negócios. Pensa num cara inteligente também. Eu falo, eu preciso estar conectado com os caras inteligentes para poder, balancear um pouquinho a minha régua. Então é importante você entender que, em movimento, você vai conseguir construir coisas relacionadas a negócios. Então, você rompe hoje em alguma área. Eu queria muito que todos saíssem daqui com algo que decidiu romper. Tá? Só que quando você decide romper em algo, ou pelo menos identifica que é uma área que você precisa, basta somente escrever no papel. Quem tem pelo menos eu vou chutar alto, porque eu conheço pessoas que têm. Quem tem pelo menos uns 20 caderninhos em casa de anotações? Ai, que ainda bem, meu Deus. Eu tenho também. Que eu vou acabar jogando fora eles. Se você pegar minha bolsa, eu sempre ando com um caderno. Eu acordo, eu estou numa padaria, eu sempre gosto de escrever. Aí, ó, o caderninho. A única diferença, eu mudei a forma de enxergar meus caderninhos. Meus caderninhos eu anotava, me empolgava na hora, e depois ele ia para um canto. A Thaís é minha esposa, nossa, joga fora, tal. Hoje não. Eu anoto menos, mas eu tento executar e colocar em ação mais. Porque senão a sua mente ela fala, mano, já vem esse cara anotando tudo, aí você coloca, quantas coisas já anotou? Qual é o seu nome? Karina, quantas coisas já anotou? Eu vou nessa pegada de escrever menos. Eu falei, quer saber? Eu estou anotando tudo quanto é coisa para me sentir o cara, e depois eu faço quase nada, ou nada. Eu falei, para. Aí eu pego, eu anoto na última página, pelo menos o que eu vou executar, e executar rápido. Eu preciso fazer valer a pena estar aqui. Então, peraí, vocês vão passar o dia aqui. Faça valer a pena. Como? Gere resultados. E não precisa pegar coisa doida, pega uma coisa simples. Hoje eu decidi que vou tomar banho. Direito. Tá? Hoje eu vou fazer algo que você normalmente não faz. Isso já muda a sua jornada. Você já começa a fazer coisas que você já não fazia. Então, você se mover em cima de uma ação, algo que você decidiu, muda a sua história. Muda a história. Princípios, chaves de ação. Clareza. Gente, clareza
ela vem com ação. Antes eu ficava, me fala o que vai acontecer, qual que é o meu próximo passo, o que vai ser. Haja em cima. Faça algo. O mínimo que você conseguir enxergar aqui hoje, faça algo. Eu lembro da primeira experiência dos Imparáveis, eu não sabia o que ia acontecer, eu vivi. No dia seguinte eu falei, caramba, olha que da hora. Dá para fazer isso, isso, isso. Na terceira edição, dá para fazer isso, isso, isso. A jornada, nós já mudamos. Nós já ajustamos. Mas estar em movimento, isso muda. Microações, mesma coisa. Você vai ter que colocar algo em ação. A verdade é que quanto mais nós esperamos o momento certo, tudo estar certo, a visão total, não adianta. Então nós temos que estar o quê? O tempo todo em ação. Desconforto, eu sou fã de estar desconfortável. Porque eu já entendi. Tudo que eu quero fazer de novo e que gera resultado, fiadamente é desconforto. Eu quero aprender algo novo, desconforto. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira aula, eu saí todo molhado do avião. Porque meu corpo gritava, você não pertence aqui. O que você está fazendo aqui é coisa de doido. Você que nunca fez isso, nunca fez aquilo. E eu saí pé da vida porque eu não entendia nada. Eu olhava assim o painel, eu falava, meu Deus do céu. Aí eu respirava e falava, ei, peraí, é na ação. Então você vai ter que repetir isso aqui várias vezes. Várias vezes. Aí eu repeti uma vez, duas, três. Eu lembro a primeira vez, quando eu decolei, a minha vontade era dar grito, era xingar, era no bom sentido e falar, uau, você é... Hã? É. Mas eu já entendi, o desconforto até romper foi muito grande. E eu já entendi também, é uma coisa que continua. Sabe aquela vida mansa que foi falado, que a gente um dia vai ter? Eu vou me aposentar, eu acho que a aposentadoria foi a desgrama mais doida que inventaram. Porque o cara vive sonhando em se aposentar um dia. Gente, a vida não tem como ser calma no sentido que eu não vou fazer mais nada. Eu já entendi. Todo o meu crescimento está conectado direto à ação, desconforto, para que eu seja ativado em alguma coisa. E a disciplina. Pensa no primeiro dia, eu estou lá, aí o instrutor. Nós temos que checar o avião. Ah, mas acabou de pousar, não é autoescola, era uma escola de aviação. Aí eu falei, o cara acabou de pousar. Eu falei, não. Aí vai lá direto, minha cabeça, né? Aí vai, checa parafuso, checa isso aqui, dá a volta, checa combustível, não sei o quê. Eu falei, legal. Aí beleza, pousamos, aí vamos decolar de novo. Tem que fazer a mesma porcaria de novo. Eu falei, Breno, cara, por quê? Eu falei, cara, a aviação funciona assim. Você simplesmente se antecipa para evitar algum... Tem alguém aqui, piloto aqui? Tem algum estudante? Eu. Ninguém vai bater palma, vocês estão... Gente, isso é muito sério. É você se desafiar. Quando eu bato palma, não é para mim, não. Eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, aprende a ficar contente com o resultado dos outros. É gostoso. Se você se conecta nessa frequência, você também recebe. Você entende que você pode ter sucesso. É normal ser aplaudido por algo diferente que você fez. Então, eu aprendi muito com a disciplina de ter que checar o bendito do avião toda vez. E é o tempo todo. E eu trouxe isso para os negócios. Eu fiz até um checklist para negócio. E eu falei, peraí, já pensou se toda vez que eu chegasse na minha empresa, eu checasse todos os pontos críticos que poderia me fazer perder negócios ou até mesmo fechar a empresa? Eu falei, que da hora. E por que eu não faço? Cara, porque talvez não corre risco de vida, inconsequente, deixo chegar num nível no fundo do poço para poder me mexer. Eu tenho certeza, tá, pelo resultado que nós, da aplicação de negócio que nós recebemos, tem um monte de coisas que vocês não precisariam estar passando. Mas às vezes a gente tem aquele hábito de deixar acontecer. Eu sei que quando nós entramos no avião, se eu deixar de checar alguma coisa, é risco de vida. Então, peraí, vamos levar um pouco mais a sério? Se eu sei que eu tenho que melhorar
no casamento e o risco é perder minha esposa, que desgrama, eu vou deixar chegar no nível, a hora que está tudo caindo, arrebentado, para poder agir em cima? Se eu sei que a falta de gestão na minha empresa, se eu não tocar rápido, eu vou perder minha empresa, consequentemente você perde amigos, às vezes a família, uma consequência de negócios, quando fecham, envolve a família, um estresse que não precisaria ser. Então, em algo que não tem nada a ver com negócios, eu aprendo sobre negócios. Aí eu falo o seguinte, pega alguma coisa que não tem nada a ver para aprender. Pode ser o que for. Um dia eu liguei para a Noemi, não sei se você vai lembrar, Noemi, eu falei assim, não, porque agora é o seguinte, eu estou me jogando e fazendo coisas novas. Aí a Noemi falou assim, mas onde eu moro, não tem nada a fazer novo. Eu falei, Noemi, faz o seguinte, vai para o quintal, pega uma mangueira, toma um banho de mangueira, buga a sua cabeça. Faz sua cabeça entender que você está deixando de ser a mesma pessoa. Então, toda vez que eu pego e me jogo para fazer algo, a minha filha fala, filha da mãe, ele não é mais aquele cara. Ele não aceita mais ficar da mesma forma por muito tempo. Ele está em movimento o tempo todo. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a apoiar, ele começa a te ajudar. Ele começa a patrocinar todas as doideiras que você se coloca para fazer. Aí aquela ideia de um negócio já não é mais dificuldade, porque você já encarou um monte de outras coisas. Então, se jogue. Né? O verdadeiro erro não está em falhar. Será? Quantas coisas que eu deixei de tentar fazer com medo de falhar? Alguém já deixou de fazer alguma coisa por causa de medo? Eu ainda tenho coisas que eu deixo. Só que não deixo tão fácil. Porque a hora que vem, lembra? Tudo é um sentimento. Conversando com o Herbert, nós tivemos uma experiência essa semana de uma casa, que a hora que eu entrei, eu aluguei uma casa, eu falei, eu vou alugar uma casa, eu quero todos os meus sócios, eu quero que eles experimentem do melhor. Gente, tudo que eu tenho, eu quero que os outros experimentem. Eu quero que eles experimentem, vou contratar cozinheira, vou contratar... Ia ser um negócio do caramba. Aí, aqui em Alphaville. Aí quando eu cheguei, não adianta, a hora que eu cheguei, eu falei, sujo. Está sujo. Telhado, buraco. A hora que eu olhei no sofá, sujo. São sinais que muitas das vezes nós ignoramos. Né? Aquele amigo que só pisa em você, mas é meu amigo emocionalmente. Eu falei, essa casa não pertence, eu não posso ficar nessa casa. E subi pé da vida, né? Hein, Herbert? Eu estava pé da vida, não sei o quê, falei, mano, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, mas peraí, o Ítalo está aqui, fulano está aqui, quer saber? Eu vou me submeter a uma situação que eu não estou acostumado. Lembra? Quando você se submete o tempo, uma vez, pode até ser, mas quando você se submete sempre ao pior, o que você vai receber? Então, de verdade, quando você aceita comer sempre do pior, acabou. Você acostuma. Eu brigo com algumas pessoas, eu falo, meu, pão, pizza, bolacha, bolacha, bolacha. Está conectado à forma que você lida com você, o que você coloca para dentro, a forma que você cuida de você, está conectado com prosperidade. É muito doido, mas está conectado. Moral da história, cheguei na casa, falei, quer saber, eu vou dormir. Nossa, a hora que eu deitei no lençol, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, não tinha o mínimo. Aí eu falei, mas quer saber? Amanhã eu ligo para a pessoa e eu resolvo. Mas o meu sentimento, o sinal bem claro, e eu aprendi a sentir, era, sai dessa casa agora, vai para outro lugar, que se nem que você vai para São Paulo, eu ignorei. Não dá nem para contar o resultado, eu só vou deixar o finalzinho do que aconteceu. A gente saiu da casa e o cara segurou todas as minhas malas. Todas. Quase liguei para você, cara. Eu devia, mas eu falei, é muito pouco para incomodar você. Deixa por coisa... Eu liguei na empresa que organizou tudo, entramos num acordo. Então, cara, eu vou sair, não tem condição. Tá aqui, tudo que... a churrasqueira, dá para fazer carne? A piscina não tinha nem bomba. Pronto. Eu falei, eu não aceito isso para a minha vida. Gente, tudo que você aceita e se acostuma é o que você vai viver. Eu falei, não, vamos embora, tal. Ligamos, fizemos uma chamada a 3,
A empresa organizou, tá bom, então, olha, ele vai te devolver 4 dias, não lembro direito. Devolveu, fez bonitinho. Depois que fez, o cara falou, agora, esse dinheiro que eu devolvi, enquanto você não me pagar, você não tira sua mala. Aí, o coitado do Herbert, meu, eu estava viajando, eu estava em Camburi. Eita vida boa que eu estava lá. Alguém conhece Camburi? Um lugar bonito do caramba que eu não conhecia. Eu não conhecia, assim, é lindo. Moral da história. O Herbert foi lá, teve que pagar para o cara liberar minha mala. Aí eu falei, Herbert, minha culpa. Porque eu senti o que ia acontecer. Eu tive os sinais do que ia acontecer. Eu falo que são antes da queda vem o quê? A pré-queda. E eu não escutei. Eu falei, cara, vamos gravar isso aqui, porque isso aqui foi tão forte o que eu senti que agora eu posso o quê? Modelar. Próxima vez que eu estiver na mesma situação, isso aqui é um sentimento real. Então, passei por uma situação sem precisar, mas ignorei. E aí, Thomas Edison, quantas vezes ele falhou? Não. Eu creio que foi mais. Tá? Agora, só para inventar a lâmpada, foram mais de 1000 vezes. Olha que doido. Olha a capacidade de uma pessoa pegar algo para fazer e ele tenta, não dá certo, ele vai de novo, ele aprende, ele corrige, ele faz. Aí eu pergunto, nós tivemos a aplicação ontem, quantas pessoas tiveram interesse? 57, mas só 18 fizeram. 20. Não contam. Os que fizeram hoje não contam. Faz sentido. E olha que doido, apareceu uma hoje, bom pra caramba, foi a melhor pontuação. Porque o sistema, né? Porque a gente tem tecnologia, né? A hora que entra a aplicação, já classifica, foi a melhor até agora, né? Foi a melhor? Mas colocou hoje de manhã. Eu particularmente, eu acho um desrespeito eu selecionar essa empresa para poder bater papo. Deixou para a última hora. Não se antecipou. Eu falo que quando você se antecipa, você governa. Mas não, tudo na última hora. E, de novo, eu não consigo deixar de misturar o lado pessoal com negócios. Tudo que você deixa de última hora na vida pessoal, vai custar mais caro. Tudo que você deixa para a última hora nos negócios, vai custar mais caro também. Alianças. Gente, eu sou fã. Para você poder construir algo, se você não conseguir ter alianças, pessoas que vão caminhar com você, é difícil. Em janeiro de 2024, eu viajei para o Chile, né, e estou lá, eu viajei com o Thiago Rocha e o Nésio. Aí estou lá, pá, esquiando. E, Lúcio, por que você não faz tal coisa? Eu falei, cara, porque... Na verdade, ele fez uma pergunta para mim. Cara, você é muito sozinho, né? Eu vejo que você faz seus negócios, seus movimentos. Eu falei, cara, é que eu acho que eu não tenho pessoas com a mesma energia que eu tenho. Olha a desculpa. Gente, essa é a coisa mais furada que eu usava para poder dar desculpa. Ele falou, Lúcio, cara, dificilmente você vai encontrar alguém com a mesma energia que você tem. Você vai ter que pegar alguém que pelo menos está em movimento e transmitir, passar um pouco essa energia para poder caminhar com você. Até lá eu não aceitava ter mentorado, eu não aceitava, o pessoal me procurava, não, isso eu não faço, não faz sentido para mim. Como é que eu vou cuidar de alguém? Como é que eu vou fazer isso, aquilo? Simplesmente porque eu não tinha alianças, pessoas que iriam pagar o preço comigo. É o que eu acreditava. Eu acreditava que era tudo sozinho. Tudo sozinho. Depois que eu virei a chave, eu falei, opa, então já entendi. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz, em fevereiro, eu escrevi na minha agenda. Então tá, Deus, eu entendi o recado. E eu escrevi, Deus, prepara pessoas, homens, que queiram se conectar comigo, caminhar comigo, com propósito, não sei o que. Isso era em janeiro. Quando terminei o ano, e aí eu tinha os homens, pessoas comprometidas, falando, Lúcio, conta comigo, eu quero caminhar com você. Então, às vezes, falta simplesmente a clareza para você poder executar algo. E hoje eu entendo, tudo o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu busco, pessoas para poder me ajudar e levar isso. O resultado da jornada é isso. Se vocês soubessem quantas pessoas hoje estão envolvidas,
E é legal, porque ó, o Carlos acabou de chegar, né, que vai trazer um pouco da experiência dele. Gente, são pessoas boas, com conhecimentos, que só estavam precisando se conectar com um projeto que fizesse sentido na vida. Aliança, eu fiz questão de colocar casamento. Por quê? O que eu mais escuto quando eu sento com empresários são casamentos arrebentados. E eu sei que não faz sentido levar uma jornada construindo negócios, ganhando dinheiro e ignorar o casamento. É altíssimo o nível, a porcentagem de empresários, esposas também, que já não aguentam mais, porque simplesmente a pessoa usa os negócios, é assim que eu percebo, tá? Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas eu percebo o seguinte, porque eu fiz isso também. Você não consegue ter sucesso no casamento, você não consegue, de verdade, encarar a bucha que você deveria estar encarando, tocar naquela dor que você deveria tocar. Aí o que você faz? Eu vou para os negócios. Porque se eu tenho sucesso nos negócios, é como que, sabe, estou ferrado aqui, mas é que eu sou um cara de sucesso. Isso vai muito para os homens, tá? Eu falo que 95%, até um pouco mais, os homens. Eles buscam refúgio, eles não têm coragem de encarar a realidade do que ele tem que tratar, e às vezes busca isso nos negócios. Então, parte do meu projeto, parte do que eu acredito, não é somente negócio. Né? Eu preciso entender que homens estão se posicionando também. E o homem é fogo, meu. O homem, quando se posiciona, eu fico comparando quem eu era sem posicionamento e quem eu sou com posicionamento. São duas pessoas totalmente diferentes. Então eu sei qual é a capacidade de qualquer homem com posicionamento. É muito grande. Filhos também. Eu sou fã. Minha filha foi para a faculdade, né, e eu entreguei tudo que eu podia entregar até o último dia. Ela foi para a faculdade dia 30 de junho do ano passado. Entreguei ela e falei, Deus, está aqui, ó. Tudo que eu tinha para entregar para ela, eu entreguei. O que eu tinha, entreguei. O que eu pude preparar ela, eu preparei. Foi tudo perfeito? Claro que não. Claro que não. E conforme eu vou crescendo, uma das coisas que me encantam desse movimento de crescimento é que quando eu cresço, eu enxergo algo que eu errei. E aí quando está ligado às minhas filhas, eu vou e falo, filha, eu lembro que eu fiz uma viagem que eu pousei para poder tomar café com ela. Levei flores, como é bonitinha. Pousei, levei flores, meia horinha. Fui, tomei um café com ela e falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Papai errou nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. O olho dela encheu de lágrimas. Falou, papai, que bom escutar isso. Estava tão pesado para mim, porque ela, a percepção que ela tinha do que eu esperava dela era coisa que lá atrás era real. Mas o Lúcio de hoje, com esse movimento, com a transformação que eu tenho vivido, já não é mais. Então, até nessa parte, eu faço questão de, se eu enxergo uma área que eu corrigi e por algum motivo causou um efeito em alguém, eu preciso ir lá e corrigir. Porque talvez a Vitória, sei lá, quando, será que era com 40, com 42 anos de idade, talvez iria acordar e falar, nossa, aquilo que meu pai falou não fazia sentido. E aí talvez ela começaria a crescer nessa área. Então nós temos que prestar atenção, não somente na mudança que nós estamos vivendo, mas a causa antes, principalmente com os nossos familiares. Autogestação é o meu livro, eu recomendo. Eu vou passar rapidinho aqui, mas eu recomendo, gente, comece a escrever a sua história, comece a gerar. É interessante que o título desse livro não, Lúcio, você errou o título, né? Você queria falar gestão. Né? Eu falei, não errei. Totalmente autogestação. É um processo de você se conectar com si, com você mesmo, se aprofundar e descobrir que tem uma outra pessoa aí dentro. Quem acredita que tem um monte de coisinhas que às vezes a gente nem enxerga dentro de nós? Eu também. E é interessante porque quando eu acho que acabou, eu falo, caramba, descobri algo a mais. Você acha que parou, né? Falo, não, está aqui. Então, se você quer ter sucesso nos negócios, eu recomendo. Eu nunca cresci tanto.
Autogestação, que foi o nome que eu dei para o livro, que não era um livro, era simplesmente escrever. Foi março de 2022. Não tem como comparar com nada, tudo que eu vivi desde 2022 até hoje, não dá para comparar o que eu vivi minha vida inteira. Então, eu dou muito crédito, mas muito crédito. Eu sei que dá trabalho, mas você tem que parar, sabe? Parar, investir. Quantas madrugadas? Eu estou num processo, eu estou no dia, acho que hoje é dia 68, que eu decidi acordar 4h37 da manhã para ter um encontro. Com quem? Comigo. Foi tão claro que primeiro eu tenho que estar me encontrando para Deus poder aparecer. E eu encontro Deus, quanto mais eu me conecto comigo. Então, a intencionalidade de você conseguir, assim, eu falo que no processo da autogestação, eu tinha muita vergonha de me encontrar. Olha que doido, né? É como se aquele canto eu estivesse lá, com uma capa, e a minha necessidade de me conhecer era tão grande, que eu olhava e falava, Lúcio, e aí? Conversa comigo. E eu, não tenho nem coragem. E foi um processo. Eu fiquei várias semanas não tendo coragem de me confrontar. E eu lembro até hoje, o primeiro dia quando eu fui ao encontro, e parece que tirou assim a cara e falou assim, bora. Agora você vai entender quem você é. E aí você começa uma jornada de confrontos. Então, tinha áreas que eu tinha vergonha, que eu tive que resolver. Tinha áreas que eu não tinha coragem de tocar. Teve áreas que eu tive que empurrar aqui no cantinho e falar, depois eu mexo isso aqui, deixa quieto isso aqui. Só que eu nunca mais parei de ter um encontro comigo. Eu falo que é como se eu estivesse indo para esse caminho, o Lúcio para o outro caminho. E chegou um momento que nós, pelo menos, virou e começou a vir de encontro de nós. E parece que cada vez que eu me permito mais me conhecer, o que acontece? Mais próximo eu vou ficando, mais eu vou descobrindo o que Deus tem para mim, mais prosperidade vem, porque não adianta falar, nós queremos sim ser prósperos. Eu duvido que tenha alguém aqui que não quer ser próspero. Todos nós, é uma busca que nós temos. Mas eu falo, se você conseguir pagar o preço de viver esse momento com você, cara, vai antecipar, você vai deixar de errar em várias áreas. Você vai deixar de errar em várias áreas que você pode sim antecipar, acontecer mais rápido, mas o processo tem que existir. Intensidade não é correr mais rápido, é conseguir continuar, não parar de correr. Hoje eu não me preocupo mais o quão rápido vai acontecer, eu só não posso parar. Parado eu já fiquei muito tempo. Agora, velocidade tem o seu tempo. Tem coisas que eu entro arrebentando, eu aguento. Tem coisas que eu tenho que parar, descansar. Mas eu nunca paro, eu estou em movimento o tempo todo. Vocês vão assumir o compromisso com vocês mesmos de construir, registrar quem vocês são? Quem é que assume esse compromisso?